Esse vídeo, ainda que eu vou falar de algo que pareça ser triste, ele não é um vídeo triste. E eu vou falar para vocês a minha experiência, o que eu aprendi com o luto da minha mãe. No começo eu aprendi que eu não sabia, eu não tinha ideia do quanto isso doía e do quanto isso me incomodaria. O tempo, já vão se completar 4 meses, me ensinou um monte de coisas. Uma delas é que a falta dela é presente, é contínua. E enquanto eu existir, não vou mais ter a minha mãe. Mas eu também, isso me levou a muitas reflexões. Primeiro como pessoa, como filho, como cristão, como profissional na área de desenvolvimento humano. Eu pude pôr em prova muitas das coisas que eu falava para as pessoas, muitas das coisas que eu aprendi e que eu escrevi sobre. E todas essas reflexões me fez chegar em algum denominador. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a vida é um ciclo. Eu aprendi isso com a morte da minha mãe. E que parte desse ciclo a gente vive aqui, nesse corpo, nessa matéria. Mas existe uma outra parte de importância maior do que essa, que a gente precisa deixar esse corpo para viver. A gente precisa ir embora. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns depois que casam, têm filhos, família, netos, bisnetos, como foi o caso da minha mãe. Compram, vendem, viajam, fazem tantas coisas. E outros, antes de tudo isso, ou na metade disso, ou quase completando. Lembre-se, é um ciclo. Para quem cumpriu essa etapa, vai seguir. Para quem fica, existe muita dor. Grande parte delas pelo ego, o ego do pertencimento, né? Da gente achar que aquela pessoa tinha que estar com a gente, ela tinha que continuar aqui, porque ela era nossa, ela nos pertencia. Olha que coisa louca. E também o ego do amor, né? Porque muitas pessoas creem que amor é possessão e amor é pertencer. Pertencer vem de permissão, de aceitação, né? E posse vem de tomar, de domínio, de controle. É muito difícil para a gente entender a partida do outro, porque a gente fica cheio de dor, de carência. E uma das sensações e uma das percepções mais fortes que a gente tem é de abandono. A pessoa não escolheu viver aquela vida e não escolheu morrer aquela morte. Mas a gente acha lá no fundo que ela nos deixou, que ela foi embora. É estranho, né? Mas é assim que acontece. Aí a gente percebe, com o processo, com o passar do tempo, que ela só continuou o ciclo dela. Ela venceu essa etapa. Ela não foi embora, porque ela nunca era daqui. Estar aqui, ser mãe, ser pai, ser quem foi, faz parte do ciclo de quem essa pessoa é. Então ela não deixou de existir. Ela precisou existir aqui, cumprir um papel, desempenhar algo para continuar de onde ela veio. Porque a gente aprende que a essência da vida, a essência, o segredo, a chave da vida é a espiritualidade latente que cada um tem, que o faz estar vivo. E isso não morre com a morte do corpo. Isso não deixa de existir quando você sepulta essa pessoa. Isso continua vivo e presente na fonte e na origem de onde essa pessoa veio. Então você começa a pensar, uau, eu vou sentir saudades? Vou. Eu ainda choro pela minha mãe muito, todos os dias um pouquinho, muito, bastante, pouco, 2, 3, depende do dia. Mas já é um choro de consolo, um choro de compreensão, de falar, uau, ela cumpriu a etapa dela aqui. Ela cumpriu o ciclo dela aqui. E ela voltou para casa.
retornou junto de Deus. E agora eu tenho que continuar o meu ciclo. Quando você aprende isso, não fica mais fácil. Fica possível, porque ainda não é fácil. Não é uma receita de bolo. Faz assim e você vai sarar. Não. Pensa sobre isso, que isso vai ajudar você a superar o que você está passando. Esse é o segredo dessa conversa de hoje. Fica com Deus. Um abraço para você. Se está passando pelo luto como eu entendo o que você está vivendo. E eu espero que você entenda o que você vive e respeita o que os outros vivem ou não vivem no seu luto. Porque isso também é muito sério. E a gente vai falar outro dia. Beijo.